galera, estamos chegando com mais uma hora do Enem especial para você. E aí, tá todo mundo seguindo as dicas de preparação dos nossos especialistas? Sono em dia, alimentação balanceada? Eu espero que sim. Mas hoje tem mais dicas e especialistas e aquele resumão de matérias que devem cair no segundo dia das provas, no próximo domingo, é claro. E essa semana eu quero ver todo mundo assim, ligado no 220 o tempo todo, valeu? Olha só o que vai rolar no programa de hoje. Hoje a nossa convidada é Renata Marinho, especialista em provas do Enem. Ela tem muitas dicas sobre estratégias e podemos adotar no dia da prova. Esse papo é muito importante, eu aposto que você vai gostar bastante dessas dicas. Na última semana dessa temporada, a teleaula do dia é comigo. Mas fiquem tranquilos, porque todas as gravações aqui no estúdio estão seguindo os protocolos de anti-Covid e com toda a segurança, é claro. E o tema da teleaula do dia de hoje é biologia. Eu tenho certeza que essa aula promete. E no Janela do Enem de hoje, vamos abrir conexão com a Isadora Gomes, estudante de pré-vestibular direto de Iguarapé, Minas Gerais. Então vamos nessa, galera, que tá bom demais e a hora do Enem especial só tá começando. No Janela do Enem de hoje, eu vou conversar com uma aluna que teve muita garra, persistência e superação. Vou conversar com a Renata, direto aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Renata? Bem-vinda à Hora do Enem. Oi, tudo ótimo. Que prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu te receber. Queria que você contasse um pouquinho a sua história, que é de superação. Verdade, né? Queria que fosse menos superação, acho que não precisava ser tanto, inclusive, tá? Mas sim, tem 10 anos, né, desde o meu vestibular, tá completando 10 anos, e foi numa fase muito complicada, né, na minha casa, porque a gente não estava numa situação financeira tão boa. E eu sempre gosto de dizer que eu não tive boas cartas, porque às vezes a gente acha que tá muito relacionado a ter cartas boas, né? Tá num cursinho que seja muito forte, ter o melhor material, e hoje o que eu mais prego pra galera que tá no ano de vestibular é que não necessariamente você precisa ter tudo isso. Às vezes você não tem o privilégio de ter essas boas cartas, e isso não significa que você não possa realizar o teu sonho de aprovação. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu vim de um colégio público, porém fraco, poderia até ter sido um colégio público que, né, com um bom ensino e tal, mas não foi o meu caso. Gente, na minha casa ficavam brincando que alguns conteúdos que eu não sabia tinha faltado luz no colégio, porque faltava muita luz mesmo. É uma piada interna da minha família, constrangedora, inclusive. Mas então, assim, o conteúdo ficou muito fraco, né? Eu saí do colégio e ganhei uma bolsa direto para uma faculdade particular, fui fazer engenharia, que não tinha nada a ver comigo, mas era aquela coisa assim, foi a bolsa que eu ganhei. E aí eu fiquei, né? Porque eu não tinha como fazer outra coisa, eu nem tinha ainda pensado sobre vestibular. Eu só descobri, e eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, mas eu só descobri que tem um vestibular e você tem que escolher um curso e você tem que fazer alguma coisa da tua vida no terceiro ano. Então, para mim, foi um baque, né, muito grande. E eu, obviamente, né, não me encontrei no curso de engenharia, sou claramente de humanas, tranquei engenharia, eu não tinha grana para pagar, né, uma faculdade, e eu entrei para o pré-vestibular, né? Eu descobri por uma história, na verdade, uma vizinha minha, que ela foi pedir bolsa para os filhos dela, que ela não tinha dinheiro, e ela me contou que ela tem 3 filhos, e ela foi cada ano indo pedir uma bolsa, né, nesse pré-vestibular para cada filho. E ela conseguia essa bolsa e os filhos passavam. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que entrar nesse cursinho porque eu ia passar. Porque foi a história que eu ouvi. Se os 3 dela passaram, eu passaria também se eu fosse pra lá. E aí você teve um anjo de guarda. Oi? E aí nessa história você teve um anjo de guarda que te ajudou. Cara, super isso, né? Eu fui e eu, assim, você eternamente grata ao coordenador. Ele, inclusive, é formado em História pela faculdade que eu me formei, né? Pela UERJ. E ele estava coordenando esse cursinho. Hoje ele até dá aula em São Paulo, ele nem está mais aqui no Rio. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar o seu curso, mas eu preciso estudar aqui porque eu tenho que passar no vestibular. E eu lá desesperada. E ele falou que não tinha bolsa, né? Tentou uma bolsa menor do que a que eu podia pagar. E eu falei para ele que não tinha essa opção, que eu ia ficar voltando lá até ele me dar a bolsa que eu pudesse pagar. E deixei bem claro para ele quanto que eu conseguia, né? Que a minha mãe na época conseguia pagar. E aí fiquei uma semana, gente, voltando. E eu lembro que eu ficava sentada, eu sempre falo que eu ficava na porta, sentada no chão da coordenação, não tinha, né, cadeira na coordenação, eu ficava sentada no chão, ele falava, cara, pelo amor de Deus, vai embora,
porque eu não tenho o que fazer hoje. E eu voltava lá, porque eu falei, ainda não tá no valor, eu ainda não vou poder estudar aqui, e eu vou estudar aqui. E eu sei que depois de uma semana, provavelmente ele já não aguentava mais que eu ficasse voltando lá. E ele conseguiu a tal da bolsa, e eu ainda exigi a turma especial, e para fazer lá de graça, que eu também não tinha dinheiro, porque eu estava desesperada. Eu realmente não tinha o que fazer, eu não sabia como estudar para o vestibular. Então, assim, eu devo realmente ele ter acreditado, né? Ele acreditou mais do que eu. Eu acreditava no cursinho, e ele realmente acreditou que aquele cursinho somaria o que eu precisava para passar. E de fato foi o que aconteceu no final do ano, né? Eu passei em todas as faculdades, eu escolhi a UERJ e fui fazer história na UERJ, que era o curso que eu sonhava. E desses 10 anos, assim, tudo realmente foi transformado, porque eu consegui fazer intercâmbio, eu fui estudar, né? Peguei as bolsas, pesquisas que eu queria fazer, fui estudar fora, fui construir a minha vida acadêmica dentro do que começou ali no vestibular. Eu sempre falo que por mais que eu gostasse de estudar, eu ainda não entendia que o fato de você saber o que você precisa, né, fazer faz a diferença. Às vezes não é simplesmente estudar, não é simplesmente saber o conteúdo, não é simplesmente estar no melhor cursinho, você precisa entender a dinâmica do vestibular. E eu, naquele ano, consegui aprender isso, e eu acho, né, que a minha aprovação ela está relacionada a isso. Tanto é que hoje, o que eu mais falo é sobre estratégia de preparação. Porque às vezes você não vai conseguir controlar tanto do conteúdo quanto você gostaria, mas se você entende o que se requer na prova, se você aprende a fazer a prova, se você aprende a estudar para essa prova, isso sim vai fazer a diferença na dinâmica, né? Tanto da tua preparação quanto na execução que você vai fazer lá no dia do Enem, no dia da prova que quer que você faça, né? Agora, Renata, eu quero você aqui em breve para falar um pouquinho mais dessa estratégia, pode ser? Ah, eu vou amar! Então tá ótimo. Olha, eu quero te agradecer demais por compartilhar um pouco da sua história, da sua superação, né, da sua vivência, né, nos estudos. Ai, muito obrigada. Eu que fico super honrada de poder compartilhar isso com vocês, poder contar um pouquinho dessa história. Muito obrigada, Renata. Gente, Renata, direto do Rio de Janeiro, participando aqui da Janela do Enem. Eu estou de volta com a teleaula do dia dentro da hora do Enem especial, mas calma que aqui no estúdio estamos seguindo todos os protocolos anti-Covid. Segurança é tudo, não é mesmo, gente? Agora se liguem na teleaula do dia que está recheada de dicas para você se dar muito bem no Enem. E hoje a teleaula é de Biologia. Reta final para a hora do Enem e aqui a gente está prontíssimos para dar aquela força para você, revisão geral para a prova do dia 28, que fala de Ciências Naturais e Matemática. Mas hoje eu estou recebendo aqui o professor do QG do Enem, Fabrício Pinheiro. Tudo bem, professor? Bem-vindo à Hora do Enem. Como vai? Justamente para ajudar os estudantes brasileiros, queria que você falasse um pouquinho, de forma geral, da prova de Biologia. Então, a prova de Biologia é uma prova muito bem feita, muito bem elaborada, aborda conteúdos bem atuais, mas costuma ter muitas questões previsíveis, questões que se repetem, temas muito importantes. E eu sei que desses temas tem 3 principais. Essa prova, estatisticamente falando, costuma apresentar 3 grandes temas, como você disse. O primeiro deles é a ecologia, um tema que trabalha muita coisa relacionada ao meio ambiente, poluições. Um segundo grande tema é o tema de citologia, que funciona basicamente como sendo o estudo da célula e suas principais características. E o terceiro, um dos mais importantes para mim, é a fisiologia, que estuda basicamente o funcionamento do nosso corpo. Muito bem. Quantas questões são de biologia, professor, na prova? Aproximadamente 13, 14, só que muitas questões são misturadas com física, com química. Então fica em torno de 15 a 17 questões. Vamos fazer uma dessas questões agora aqui para os alunos, certeza. para os Vamos estudantes? Lá. Vamos à primeira questão. Na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras funções. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa de neutralidade.
Qual a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Aqui a gente tem uma questão que já envolve um conceito químico muito importante, que é o conceito de pH. Sim. Quando se fala em pH, pelo menos a biologia, né, se preocupa bastante em classificar, em definir a escala de pH como sendo algo que varia como se fosse uma régua de 0 a 14. De 0 a 14, o número intermediário seria o pH 7. Então é importante que a gente tenha em mente que nessa escala nós vamos ter 3 padrões. Temos o pH ácido, o pH neutro e o pH básico. Se eu tenho uma régua de 0 a 14, o valor número 7, que está ali bem no meio, seria um pH neutro. Sim. Se for menor do que 7, a gente tem que tomar cuidado, ou então gravar, que esse pH menor do que 7 é um pH ácido. E maior do que 7 seria um pH básico ou alcalino. Sim. Então já tenho que partir para a prova sabendo esse princípio químico. Ou seja, conceito básico para quem vai fazer a prova. E quimicamente falando, o pH varia de acordo com a concentração de H+. Então existe até uma fórmula química por trás disso, mas que a biologia não costuma entrar em grandes detalhes. Mas trazendo esse conceito de pH para a biologia, ou seja, para a nossa questão que fala basicamente de funcionamento do tubo digestivo, eu queria que todos pensassem que o nosso tubo digestivo, em termos de pH, é dividido em 3 grandes regiões. Uma delas vai ser o nosso estômago. E é clássico lembrar que o pH do nosso estômago costuma ser bastante ácido. Acima do nosso estômago, e aí a gente pensa principalmente na boca, nós temos um pH neutro. E abaixo do nosso estômago, que nós temos nossos intestinos, nós temos o terceiro e último pH, que seria o pH básico. Então, fixa essa sequência. pH da boca é um pH neutro. pH do estômago é um pH ácido. O pH abaixo do estômago, ou seja, os intestinos, nós temos um pH básico ou alcalino. E aí faço uma relação numérica, faço uma relação da classificação com a régua de pH. Na boca, o pH neutro só pode ser 7 ou próximo a 7. No estômago, olha a grande variação. De 7, o pH no estômago passa para 2. Então, é uma queda muito brusca de pH. Por quê? Porque o nosso estômago produz ácido clorídrico, que está lá na mistura, um dos componentes do nosso suco gástrico. Um ácido extremamente forte. E aí a gente já pode sair numa outra questão contextualizada com algumas situações de gastrite, por exemplo, um nervosismo, uma utilização muito grande de cafeína, influenciando na produção exagerada desse suco. Mas vamos voltar para a questão. pH neutro, pH ácido e do intestino pH básico, ok? A questão leva em consideração, imagina, uma cápsula de um remédio revestida por uma substância chamada celulose. Que é bem normal, né? E o enunciado deixa bem claro na última linha que essa substância, ó, seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa da neutralidade, ou seja, próximo a 7. Mais uma vez, na boca, pH 7. No estômago, pH 2. E o que eu não falei, o pH do nosso intestino delgado, próximo a 8. Então, o pH do estômago 2 é próximo a 7? Não, é muito distante. Então, essa cápsula, segundo a interpretação do enunciado, ela não vai se dissolver no estômago. Essa cápsula, ela iria se dissolver na boca, que é um pH 7, ou no intestino, que é um pH 8, ou seja, bem próximo ao 7, como está escrito na última linha. Sim. Só que, quanto tempo você fica com um comprimido na sua boca quando você vai ingeri-lo? Quase nada. Quase nada, menos de 1 segundo. Ou seja, não é um tempo suficiente para ter essa
dissolução, destruição da cápsula na boca. Chegou no estômago, pH 2, a Não cápsula acontece não é nada. degradada. Chegou no intestino, pH 8. Ou seja, tem tempo para aquela substância ser dissolvida e o fármaco, o remedinho que está ali dentro, vai ser absorvido indo para a corrente sanguínea. Então, tenho que buscar alguma opção que fala, basicamente, não tem degradação na boca, não tem degradação no estômago e a degradação da cápsula vai ocorrer no intestino delgado. Ok? Sim. Vamos às opções. Vamos às opções. Qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Letra A. Diminuir a absorção do princípio ativo. Eu vou tomar um remédio para diminuir a absorção do remédio? Não tem muita coerência, né? Não tem muito sentido. Letra B. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. Ou seja, não... Eu quero degradar a cápsula para que o fármaco, o remedinho, seja absorvido no intestino. Tirei a letra B também. Letra C. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Se eu tenho uma cápsula com um remédio e essa cápsula se dissolve no intestino, o remédio não vai ser liberado nesse órgão? Sim. Só que esse órgão não costuma ter um pH muito ácido. O pH muito ácido, ele costuma agredir algumas substâncias químicas. Então, perceba que essa questão, ela criou todo um contexto para que você chegue a uma conclusão de que algumas substâncias precisam passar pelo estômago sem serem degradadas. Porque no nosso estômago tem digestão de proteína. Sim. E se for um remédio proteico, esse remédio no estômago ele seria destruído, ou seja, não teria muita função tomar um remédio que a gente destrói no nosso próprio estômago. Antes de chegar para onde que ele tem que realmente... Com certeza. fazer, né? Por isso que o nosso gabarito é letra C. Sim. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Perfeito. Ou seja, muito bom. Professor, vamos para mais uma questão? Vamos lá. A eritropoetina é um hormônio endógeno. O termo endógeno indica que o nosso corpo produz, por isso que tem o prefixo endo. Secretado pelos nossos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Para quem não lembra, eritrócitos representa um nome bonito para os nossos glóbulos vermelhos, para as nossas hemácias. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO, eritropoetina recombinante, no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping, ou seja, alguma substância que traz algum benefício para o atleta. Sim. Se é uma substância sintetizada em laboratório, o atleta utilizando aquilo vai ter, obviamente, um aumento de rendimento. Com certeza. Isso não é um anabolizante, mas é uma substância que traz benefícios Para o organismo. para o organismo, ou seja, deve ser proibido. Pergunta-se: uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de. O que é necessário para a gente visualizar nessa questão? Saber a função desse hormônio. O enunciado deixou claro para a gente qual é a função do hormônio? Não. Ou seja, se eu sei a função dele, eu já consigo responder essa questão com mais facilidade. E a função da eritropoetina é estimular a produção de novas hemácias, produção de novos glóbulos vermelhos. E a gente sabe que no nosso sangue nós temos 3 grupos importantes. Não vou chamar de células sanguíneas, vou chamar de elementos figurados. Existem 3 elementos figurados importantíssimos que todos nós precisamos saber. São eles: glóbulos vermelhos, hemácias, glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas, também chamadas de trombócitos. Essa questão direciona para os eritrócitos. Nome bonitinho para as hemácias.
Então a gente tem que sair pela resposta das hemácias. Sim. Só que aí eu preciso que você saiba que os glóbulos vermelhos têm como principal função transportar gás oxigênio. Os leucócitos ou glóbulos brancos têm como principal função, olha o momento importante dos glóbulos brancos que nós estamos vivenciando. A função dos glóbulos brancos é de defesa. Muita coisa relacionada ao nosso sistema imunológico, então é um tema importante. Muito, e que pode provavelmente cair. Ok? E o terceiro elemento figurado, que não são células, são fragmentos de células, são as plaquetas. Plaquetas essas que têm a ver com o processo de coagulação sanguínea. Mas vamos na questão? Vamos voltar. Eritropoetina é um hormônio que estimula a produção de novas hemácias. Hemácias, glóbulos vermelhos, em grande quantidade no nosso sangue. Qual a função dos glóbulos vermelhos? Levar oxigênio. Transportar gás oxigênio para as nossas células. Só que a questão não coloque nenhuma opção algo diferente disso. Por isso que muita gente já conseguiu visualizar qual a opção está correta. Só que, se eu quero que você saiba muito bem o que você está marcando, lembre que o gás oxigênio é usado nas suas células para você realizar aquele processo chamado respiração celular, que é um processo em que a gente utiliza a molécula de glicose, utiliza o gás oxigênio que a gente respira e faz uma reação de quebra. A gente degrada, a gente quebra a molécula de glicose usando o gás oxigênio para produzir ATP. Só que olha como a questão é inteligente. Ela coloca em uma das opções o ATP. Sim, para te deixar confuso. Claro, só que o ATP é uma molécula exclusiva de dentro da célula. A questão direciona para a gente alguma coisa relacionada ao transporte de algo. Não existe transporte de ATP. O ATP fica ali dentro da célula. Existe transporte de gás oxigênio no nosso sangue. E esse gás oxigênio é usado num processo energético, ou seja, de produção de ATP. Sim. Então, ou seja, a resposta certa só pode ser a letra C. C. Oxigênio para aumento de produção de ATP. Perfeito. Muito bom. Essa questão foi de qual ano, professor? Você lembra? Se eu não me engano, foi de 2019. Ou seja, super recente. Professor, tem mais alguma questão que você pode estar aí passando pra gente? Vamos dar uma olhadinha em mais uma? Vamos lá. O The Kidney Project, desculpa a pronúncia, é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico, que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. Então a questão ela cita dois tópicos importantes. Nossos rins, que fazem parte do nosso sistema urinário, olha a fisiologia aí, e usa um termo importante de uma máquina na última linha chamada hemodiálise. Na verdade, é um processo. E aí, se a gente pegar essa palavra e dividir em dois radicais, o prefixo hemo dá-se muita ideia de sangue. E diálise dá uma ideia de limpeza. Então, o que é uma máquina de hemodiálise? É uma máquina que algumas pessoas precisam utilizar. E essa máquina, ela, não digo que substitui, mas essa máquina, ela realiza um processo semelhante, aí entra a tecnologia, um processo semelhante que os nossos rins fazem. E a gente sabe que os nossos rins, eles, por serem os principais órgãos do nosso sistema excretor, eles têm como função, têm como principal função fazer como se fosse uma limpeza do nosso sangue. Ou seja, substâncias tóxicas que nós temos no sangue, é interessante que elas sejam eliminadas. Sim. Substâncias boas que nós temos no nosso sangue, é interessante que elas permaneçam no nosso sangue. Então, se nós pensarmos
no funcionamento do nosso sistema urinário, o que tem na nossa urina, basicamente? Água, sais minerais. Tem glicose na nossa urina? Não, não tem. Em condições normais não há glicose. Tem aminoácidos? Não, não tem. Por quê? Essas substâncias muito boas são retidas no nosso sangue. Então, na nossa urina, é interessante que a gente lembre que tem 3 principais grupos de substâncias. Água, sais minerais, água e sais em excesso. E a principal substância que nós produzimos e temos que jogar fora, que é a famosa ureia. Sim. Então, nós produzimos a ureia no nosso fígado, o fígado joga a ureia para o sangue, os nossos rins pegam a ureia e jogam na urina. Esse processo é feito pelos nossos rins e pela máquina de hemodiálise. Ou seja, a resposta... Então, nós temos o dispositivo criado, promoverá diretamente a remoção de ureia, que está ali na nossa letra A. Muito bom, professor. Ok? Bom, vindo para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da prova, né? Do dia da prova. Como que esse aluno deve lidar estrategicamente com as questões de biologia? Por serem questões relativamente amplas, eu sou meio suspeito para falar isso, né? Mas eu acho inteligente começar a fazer a prova do Enem pela biologia. Porque para a maioria das pessoas é um tema que que não requer cálculos. Sim, que é um pouco mais rápido, E né? o que eu visualizo é aquelas questões mais maçantes que precisam de cálculo, vai gerando um certo cansaço mental. Sim. E essa é uma das minhas maiores preocupações. Como é que vai estar a cabeça dos candidatos antes, chegar. durante e depois da realização da prova. Muito bom. Alguma outra dica, professor, que você possa estar dando para os estudantes? Nessa reta final, assistir aulas e fazer exercício. Com certeza. Professor, quero te agradecer demais pela sua participação aqui, para essas dicas maravilhosas que você deu e desejar aos alunos uma boa prova. Com certeza. Obrigado você, boa prova a todas. Obrigada, professor. Bem-vindo aqui à Hora do Enem. Valeu. Gente, professor Fabrício participando aqui da Hora do Enem. E na janela do Enem de hoje, direto de Minas Gerais, eu recebo a Isadora Gomes. Tudo bem, Isadora? Bem-vinda à Hora do Enem. Tudo bem, muito obrigada. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui, conversando com tantos estudantes. Obrigada a você pela sua participação. E você tem uma história um pouco de superação. Queria que você contasse um pouquinho sobre sua experiência com o Enem. Então, a minha experiência com o Enem, porque basicamente eu sempre quis ser médica, eu sempre quis fazer medicina desde que eu era pequena. Desde que eu me entendo por gente, eu não me lembro de um período da minha vida em que eu não quisesse ser médica, mas sempre teve aquela questão de que eu sempre cresci ouvindo, olha, para você fazer medicina, só na faculdade pública, porque realmente é um curso muito concorrido, muito caro. Então eu sempre cresci com essa mentalidade. E foi assim a minha vida inteira, no meu ensino médio. Só que você cresceu ouvindo sobre uma prova não quer dizer que você vai estar preparado para ela. Sim. E aí, quando eu cheguei no Enem, a primeira vez que eu fiz foi em baque, assim, porque eu realmente falei, é muito mais do que as pessoas falam realmente. E eu percebi que eu não tinha me preparado tanto assim ao longo da minha vida escolar. Eu achei que eu estava preparada, mas eu percebi que eu não estava tão preparada assim. E aí começou essa caminhada, eu me formei em 2016, num colégio aqui da minha região mesmo, um colégio privado. Uhum. Esse processo. Meu primeiro ano de cursinho, assim, foi complicado, porque eu deparei com a realidade de que eu não tinha tanta noção, assim, de conhecimento quanto eu achei que tinha. Então, foi um ano em que eu, basicamente, só trabalhei na minha cabeça a ideia de que, dali pra frente, eu teria que realmente me esforçar muito para conseguir passar, para conseguir essa aprovação. Então, veio esse primeiro ano, minha média não subiu tanto assim. Quando foi no segundo ano de cursinho, eu já estava com essa mentalidade mais bem construída, já estava nesse interesse de construir mais bases, e eu falei, tá, tudo bem, acho que agora vai. E não foi, de novo. E aí, quando eu voltei pro meu terceiro ano, assim, de cursinho, que na verdade eu sempre considero como o segundo, porque foi quando eu realmente comecei a entender o que era estudar, eu comecei a pesquisar outras áreas, comecei a ver que existia muito mais além da medicina, e um dos cursos que eu mais, assim, me interessei, e realmente eu não entendo porque não existe nenhuma
correlação com a medicina, com a área da saúde, foi a engenharia nuclear. Olha. Para você ver, eu sou apaixonada por química e essa área da química, assim, ela me cativa muito. Eu lembro que meus amigos falavam comigo, Isa, você tem que estudar outras coisas, não vai cair só coisas relacionadas à geração de energia, radioatividade. Eu não queria, eu zerei todos os documentários que tinha no YouTube sobre o assunto, de tudo, assim, porque eu me apaixonei demais. E falei, tudo bem, meu plano B vai ser engenheira nuclear e é isso aí. E eu fiz a prova, quando saiu o resultado eu vi que a minha nota ainda não dava para medicina. E falei, vou jogar para engenharia nuclear, mas eu realmente não estava esperando passar. E eu fui aprovada na FRJ. E assim, eu fiquei muito surpresa e falei, tudo bem, eu vou encarar. E aí eu fui preencher todos os formulários, falei, vou enviar tudo, vou mudar para o Rio de Janeiro. Minha família falou, tipo, você quer ir? Vai, entendeu? Uhum. E aí, Teve apoio. na hora que eu fui entregar, eu falei, não é o que eu quero, é um curso incrível, com certeza eu seria assim, muito realizada, mas eu acabaria provavelmente parando no meio dele ou voltando para tentar medicina de novo quando eu concluísse, e aí eu cheguei à conclusão de que não dava e coloquei na minha cabeça, já que eu tô abrindo mão assim de um curso que eu sei que é concorrido e que eu gosto, que seria muito satisfeita fazendo, eu só vou abrir mão disso agora, quando for o meu sonho, eu vou passar, eu só vou parar de fazer essa prova quando eu passar. E daí pra cá eu vim tentando todos os anos, veio a pandemia, foi um período assim bem complicado, mas eu fico muito feliz de ter me mantido resiliente nesse período e continuar tentando, e eu espero de coração para poder vir aqui no ano que vem como estudante de medicina. Sim. Porque Agora, domingo tem prova. Quero saber como que tá o coraçãozinho. olha, tá bem acelerado, a ansiedade começa a bater nessa fase. Mesmo que você tente assim, se manter super estável emocionalmente, é difícil demais. Você começa a pensar, é muito estranho porque tem toda uma mentalidade de você ter estudado e ainda assim só fica aquele pensamento assim, nossa, e se eu tivesse feito mais? E aquele dia que eu não fiz, eu podia ter feito. Mas eu tô tentando administrar isso, me alimentando, me exercitando, porque eu sei que é uma sensação que é normal. A gente tá em frente a uma prova que é muito decisiva, mas o coração fica apertado. Aquela sensação de queria mais tempo para estudar, mas ao mesmo tempo tô doida para chegar logo e acabar logo com isso, poder descansar minha mente, meu coração. Com certeza, a Dulce está no caminho certo. Já aprendeu tudo que tinha que aprender, agora é segurar a ansiedade, respirar, fazer exatamente o que está fazendo. Exercícios, né, alimentação adequada, sono, para você realmente chegar agora no dia das provas totalmente autoconfiante. Isso mesmo, exatamente. Alguma mensagem final, Isadora? Repita, não entendi. Alguma mensagem final? Se eu estou em fase final? Não, uma mensagem final, um recado final. Olha, eu acho que, assim, essa prova, ela pode parecer um bicho de sete cabeças, ela realmente não é fácil, mas todos nós somos capazes, a gente consegue realmente atingir esse feito, essa marca. Então, para todo mundo que vai fazer essa prova, sabe, vai com coração, vai com calma, leia tudo, faça tudo com muita calma, com paciência. É uma prova extensa, mas a gente tem tempo. E, sabe, a questão toda é a gente compreender que a gente se preparou para isso. Então, a gente tem que confiar muito no nosso processo, no nosso potencial e acreditar que vai dar certo. Chegar lá com mentalidade de que você já está aprovado e fazer a prova não como um vestibulando, mas como um aprovado. Coloca na sua cabeça, somos todos aprovados e fazer essa prova como aprovado. Acreditar nisso, acreditar em si mesmo. Com certeza, Isadora. Eu te desejo muito sucesso, muita sorte, porque você já está com a mentalidade certinha. É só fazer acontecer. Ai, com certeza, em nome de Jesus. Obrigada, Isadora. Boa prova para você. Obrigada, querida. Isadora Gomes participando aqui do Janela do Enem. Terminou o tempo regular da Hora do Enem especial. Mas se você quiser, nosso jogo tem replay, quer dizer, todos os programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, é só acessar a hora que você quiser. Eu espero que você aproveite bem nossos resumões das disciplinas e as dicas dos nossos especialistas. A bola está contigo e eu quero mais é que você confie na sua própria capacidade, no seu talento de fazer as coisas acontecerem. Confie em você, porque eu tenho certeza que eu acredito muito em quem está aí atrás dessa telinha. Eu sei que essas 2 semanas estão sendo bem puxadas, mas vamos lá, galera, está faltando muito pouco. Então, vamos fazer um último esforço para alcançar o grande objetivo desse ano, que é a tão sonhada vaga na universidade, tá combinado? Então, a gente volta a se ver amanhã aqui na Hora do Enem Especial. Lembrando,
levem caneta preta para o dia da prova e cheguem com 1 hora de antecedência. E domingo tem Hora do Enem especial ao vivo com correção, entrevista com estudantes e também professores. Vai estar muito bom, estaremos aqui juntinhos com vocês. Até amanhã com muito mais Hora do Enem e olha, boa prova para cada um de vocês. Um beijo, até lá!